Viva, muito boa noite, estimado telespectador e internauta que neste exato momento encontra-se ligado à presente edição do Espaço Informativo Noturno no seu canal de eleição. Edição de sábado, dia 25 para o mês de junho, ano de 2022. Atenção, estamos no dia da independência, entretanto são tantos moçambicanos neste território nacional que hoje encontram-se em festas em virtude das celebrações dos 47 anos da independência nacional. E na base desta efeméride, vamos ao encontro dos destaques que irão corporizar o Espaço Informativo Noturno no seu canal de eleição. O Presidente da República fez o seu discurso nas vésperas ou a quando das celebrações do Dia da Independência Nacional e disse que as incursões terroristas na província nortenha de Cabo Delgado são um ataque a uma afronta à soberania nacional e coloca em causa o processo de desenvolvimento sustentável que o país encontra-se a desenvolver neste exato momento. Para além desta nota, vamos ao encontro de uma outra que irá ao encontro das palavras do Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, que diz que há necessidade de todos os automobilistas serem prudentes para que não possa haver mais derramamento de sangue nas principais estradas nacionais. Esses pronunciamentos foram feitos à margem das celebrações dos 47 anos da independência nacional. No contexto internacional, vamos a um país lusófono. O presidente de São Tomé e Príncipe é obrigado a adiar as eleições legislativas agendadas para o mês de setembro. Já no contexto desportivo internacional, o francês defesa, neste caso, o Samuel Umtiti, poderá sair do Barcelona. São destaques que irão corporizar a síntese informativa noturna neste canal de eleição. Para já, vamos ao desenvolvimento das notas. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Espaço Informativo Noturno. O terrorismo em Cabo Delgado marcou o discurso do Presidente da República no âmbito das celebrações do Dia da Independência Nacional. Para o chefe do Estado, as incursões terroristas no Teatro Operacional Norte, em Cabo Delgado, constituem uma afronta à soberania nacional e encorajam as forças de defesa e segurança, nomeadamente, igualmente, da SADC e de Ruanda, para que continuem a empenhar-se no combate aos terroristas na província de Cabo Delgado. A comunicação que fiz sobre a situação de segurança na província de Cabo Delgado no ano passado, debrucei-me sobre os seus antecedentes, o caráter dos ataques terroristas, a proveniência e entidade de alguns assassinos. Falei também do nível de prontidão das nossas forças de defesa e segurança, o ponto de situação daquele momento e o nível de envolvimento das parcerias estrangeiras. A nossa ação contra estes inimigos do povo moçambicano, não querendo proclamar sucessos, nem explicar as etapas, mas simplesmente enaltecer a ação impetuosa das forças de defesa e segurança, pois os combates continuam, incluindo neste preciso momento em que me dirijo à nação, porque o esforço dos terroristas é celebrar a nossa independência assassinando os moçambicanos. Apesar de se registrarem focos de ataques, não existe atualmente nenhuma povoação ou sede do posto administrativo ou de distrito nas mãos dos terroristas. A província de Cabo Delgado está sob direção das autoridades moçambicanas, graças ao trabalho empreendido pelas forças de defesa e segurança em coordenação com outros parceiros da SADC e do Ruanda, incluindo a força local, e a vida tende gradualmente a normalizar-se em algumas vilas e povoações. Lamentamos e condenamos o envolvimento de alguns compatriotas nossos das fileiras dos terroristas, cidadãos moçambicanos a colaborar com os terroristas como informadores na zona afetada e a partir de algumas províncias confirmados pelas nossas forças de defesa e segurança nas últimas 3 semanas e que os têm seguido e capturado. Adicionalmente, sabemos que os terroristas intensificam o recrutamento de jovens nas províncias limítrofes de Cabo Delgado para engrossar as suas fileiras. Reiteramos o apelo
à vigilância popular para desarticularmos a rede de informadores e logísticos dos terroristas e, deste modo, estaremos a apoiar os nossos compatriotas nas fileiras de defesa e segurança no combate ao extremismo violento em Moçambique. Mais uma vez, a partir desta praça dos nossos heróis, lançamos o vigoroso apelo para que aqueles filhos dos moçambicanos hoje nas fileiras dos terroristas arrependidos e que queiram regressar ao convívio das suas famílias e comunidades se apresentem às nossas autoridades para serem encaminhados e juntos reconstruirmos os nossos distritos destruídos. Não obstante este quadro positivo, preocupa-nos constatar que nas últimas 6 semanas os casos de infecção por SARS-CoV-2 estejam a retomar uma tendência crescente, com a média semanal a passar de 26 casos para 494, portanto, 19 vezes mais. Estes são os sinais de que ainda estamos a viver numa situação de total retorno à normalidade e que a pandemia da Covid ainda não acabou. Continuamos a viver uma situação de incertezas quanto ao futuro da pandemia. Estamos, neste momento, numa fase bastante avançada de preparação para introduzir a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Portanto, à margem das celebrações dos 47 anos da independência nacional, o ministro da Saúde diz que o setor que dirige está estável, mas ainda persistem alguns desafios no que toca à reabilitação e requalificação das unidades sanitárias. Apesar de existirem algumas dificuldades, devemos recordar que no período colonial a saúde era reservada a algumas camadas da sociedade. A maior conquista é que hoje a saúde é um direito e um dever, onde o Estado providencia assistência médica gratuita a todos. E, eventualmente, o objetivo do setor de saúde é cada dia providenciar melhores cuidados de saúde e, sobretudo, acesso. É nessa perspectiva que existe a iniciativa presidencial Um Distrito, um Hospital, mas também existe a necessidade de reabilitar e requalificar os hospitais existentes, apetrechando-os com novo equipamento. Esse é o nosso objetivo. Em ocasiões anteriores nós já dissemos, a varíola dos macacos é uma doença endêmica. Significa que ela existe de forma permanente em alguns países da África Central e Ocidental. Quando sai desses países, a varíola dos macacos se torna uma doença de surtos. O seu nível de transmissão é muito mais baixo que as outras doenças. Portanto, apesar da preocupação que hoje ocorre, a varíola dos macacos é uma preocupação que vai ser controlada como qualquer outra pandemia. Já no caso da África do Sul, isso nos põe mais vulneráveis? O país já está preparado para diagnosticar a varíola dos macacos. A forma de suspeita de varíola dos macacos é do conhecimento dos profissionais de saúde e, portanto, nós já tivemos casos suspeitos, fizemos a testagem e não foi confirmado nenhum caso de varíola dos macacos de Moçambique. Apesar disso, vamos aumentar a nossa capacidade de monitorar e vigilância para que, quando ocorrer, nós vamos notificar atempadamente. Em termos de poliomielite, nós já, em decorrência da ocorrência dos casos no Malawi e em Moçambique, nós fizemos 2 rondas, a primeira e a segunda, nas províncias do Centro e Norte, e no próximo mês nós começamos a fazer a 3ª e a 4ª ronda, que vão envolver já todo o país. E com essas rondas ficaria resolvido o problema da poliomielite no nosso país. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, exige mais prudência aos automobilistas, de modo a evitar mais derramamento de sangue nas principais estradas nacionais. Bernardino Rafael falava um dia depois do acidente que houve na Manhissa, província de Maputo, onde cerca de 12 pessoas perderam a vida. Um dia depois de ter sido divulgada uma triste notícia,
que dá conta do acidente de viação que matou 12 pessoas na Manhissa, o comandante-geral da PRM proferiu algumas palavras às famílias enlutadas. Os acidentes, o Presidente da República na introdução, penso que todos vocês estavam lá, viram? A introdução do Presidente começou por dar esta condolência àqueles que foram vítimas dos acidentes de viação. O comandante ressaltou igualmente que os acidentes que vêm ocorrendo são resultado do mau comportamento de todos os automobilistas que se fazem a estrada não estando em condições. E o comportamento humano constitui o foco fundamental dos acidentes de aviação. Por isso, o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança começou mesmo a falar dos acidentes de aviação. Quem não tem isto é melhor voltar a ouvir atentamente o discurso do Presidente e aqueles apelos que lá consta constituem a peça fundamental na área dos acidentes de aviação. Tendo em vista essa situação, o comandante-geral da PRM disse que é a função de cada cidadão reduzir a velocidade na via pública e apelou a todos para que sejam educadores. Todos vós têm de ser educadores viais para que os acidentes de viação tenham que reduzir na via pública. Cada imprensa, cada televisão tem que abrir um espaço de educação sobre os acidentes de viação para combatermos em conjunto. Todos vocês conduzem e conduzam com prudência e apelem isso aos terceiros. Ora bem, para trás ficam os pronunciamentos do Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique relativamente à sinistralidade rodoviária, a lançar um apelo aos automobilistas para que sejam mais prudentes no sentido de não haver mais sangue nas estradas nacionais, facto que tem ceifado milhares de vidas. Continuamos a observar o essencial da informação que marca o contexto nacional neste dia da independência, dia 25 de junho de 2022. Atenção, Moçambique celebrou neste sábado os 47 anos de independência, mas bem antes das celebrações do dia da independência, o Movimento Democrático de Moçambique já tinha convocado uma conferência de imprensa para dizer que não há condições para as celebrações do dia da independência por conta da má governação. Moçambique já independente. Quando falta um dia para a celebração do 47º aniversário da independência nacional, o Movimento Democrático de Moçambique, através do seu porta-voz, Ismael Nhacuque, diz não haver motivos para a celebração da efeméride devido ao cenário atual do país e não só. Os moçambicanos continuam a viver em incerteza, com o Estado capturado pela corrupção, raptos, tráfico de drogas e má governação. É vergonhoso quando assistimos libertadores da pátria ou antigos combatentes transformarem seus sacrifícios e deveres num cheque branco para saquear o erário público e construir seus impérios econômicos, prejudicando o povo numa clara atitude de substituição dos colonialistas que tanto combateram. Hoje, o Estado é completamente partidarizado e assente nas mesmas tendências do espírito dos primeiros anos da independência, com o Partido Estado de Vanguarda, onde, até hoje, testemunhamos a degradação dos serviços básicos de saúde, educação, transporte público, dentre outros serviços, como, por exemplo, a aquisição de um BI ou uma carta de condução. A crise na produção agrícola também está no pacote das preocupações do MDM. A crise na produção agrícola, derivada da falta de produção para satisfazer as necessidades básicas das famílias, a falta de clareza nas políticas e estratégias para o setor da agricultura, a instabilidade permanente nas pequenas e médias empresas para garantir o emprego e a empregabilidade, bem como a falta de segurança e tranquilidade públicas, são alguns exemplos de situações que preocupam o MDM. E já no fim da sua locução, Ismael Nhacuque levantou alguns desafios para o país. Estimular a alternância política e democrática através da maior participação
da juventude na vida política. O país precisa de mudanças profundas e isso não se faz com um partido desatualizado e retrógrado. Discutir um plano de desenvolvimento nacional de médio e longo prazo como sendo uma visão para o país para os próximos 15, 20, 30 anos, que assente nas principais estratégias de desenvolvimento para os vários setores prioritários da economia nacional. O Moçambique celebra este sábado, 25 de junho, o Dia da Independência Nacional. Foi num dia como este, em 1975, que o país livrou-se da opressão colonial portuguesa. Certo, continuamos a ouvir o essencial da informação, ouvir e ver assim que é o essencial da informação que marca o contexto nacional e nessa data em que o povo moçambicano celebra os 47 anos de independência nacional. Bem-aja esta independência nacional para o alcance dos principais propósitos que possam colocar a dinamização econômica do país. Assim que munícipes na cidade de Maputo reconhecem os avanços já alcançados desde a proclamação da independência nacional, mas afirmam que consistem em alguns desafios enormes a serem ultrapassados, principalmente no que diz respeito ao processo de paz e segurança, a educação e também saúde. À margem dos 47 anos da independência de Moçambique, munícipes da cidade de Maputo assumem que o país teve alguns avanços e... Nestes 47 anos, eu acredito que o nosso país teve muito a ganhar, principalmente partindo mesmo da própria independência nacional, que criou uma coesão, não é, entre os moçambicanos, ok? De Rovuma ao Maputo. E eu acredito que estes 47 anos são 47 anos que nos proporcionaram muita reflexão. Por outro lado, os problemas que temos vindo a enfrentar não deixam de ser notórios. Eu não sei se houve avanço ou retrocesso, não sei. Porque hoje em dia avança-se na educação, mas a qualidade do ensino também. Outro munícipe fala do terrorismo na região norte do país, almejando a paz. Eu acredito que a única coisa que nos enferma aqui no nosso país é mesmo a situação de terrorismo na zona centro e norte, que é nos impostos por homens supostamente que nós não sabemos quais são os seus ideais, mas fora isso, nós realmente almejamos um Moçambique melhor e que haja realmente paz para todos nós. O governo que deve determinar isso aí. O governo tem que... Os nossos governantes sabem muito bem disso, porque eles foram formados, a maior parte deles até foram formados, a maior parte deles até foi formada fora do país. Eles sabem muito bem o que deve se meter na educação como qualidade. Olhamos para outras notas que marcam o essencial da informação que diz respeito ao conteúdo nacional. O presidente da Associação de Conteúdo Local em Moçambique afirma que há falta de clareza sobre questões de conteúdo local, com maior destaque na base. O desafio não é propriamente a implementação de capacitação, é um bocadinho de base. Com questão a relação do conteúdo local, há falta de clareza no setor privado sobre o que é conteúdo local. Há perspectivas diferentes. E o que é que acontece? As indústrias acabam por não se comunicar, os setores acabam por não se comunicar, acabam por não se fundir, não fazem parcerias, que é isso que se recomenda para que se tornem mais fortes para as oportunidades derivadas da indústria. Por outro lado, o presidente do Pelouro da Terra e Ambiente da Câmara do Comércio, Augusto Pelembe,
diz que a Câmara tem revidado esforços para que os seus empresários tenham estrutura para fazer frente a questões do conteúdo local. E a Câmara do Comércio, em particular, tem feito esforços para que os seus membros, para que os empresários tenham estrutura para fazer frente às questões do conteúdo local e as empresas estarem preparadas para aproveitarem essas oportunidades que essa cimeira traz e várias outras que vêm depois dessa cimeira. E devido à falta de clareza, as empresas moçambicanas acabam por não fazer o que elas devem fazer de início, que é arrumarem-se basicamente para poder ir para o passo a seguir, em busca de outro tipo de apoio para poderem se tornar elegíveis às oportunidades. Sobre a questão de conteúdos locais, Chemane acrescenta: há um discurso generalizado de que a lei do conteúdo local é o que se precisa para resolver a situação. A lei, dita experiência em vários países do mundo, não é a lei que vai resolver o problema. E em Moçambique, na fase em que estamos, definitivamente não. Portanto, há outras prioridades e o desafio é perceber aonde é que se assentam as prioridades, quais são os caminhos que devem ser seguidos para chegar lá e fundir recursos para todos juntos sermos mais fortes e agarrarmos as oportunidades. Seguimos em frente. Desta feita, escalando a província de Cabo Delgado, onde o governador da província espera que, com o início das atividades de extração de petróleo na província de Cabo Delgado, traga resultados até finais do ano de 2022. O governador falava à margem da Cimeira de Energia e Indústria que decorreu na última sexta-feira na capital do país. A expectativa que nós temos é que a qualquer momento já poderemos começar a contar por aí até o fim de ano, provavelmente. Então, os que estão a explorar vão poder nos dizer alguma coisa sobre isso. Na mesma senda, o governador da província de Cabo Delgado, Valigi Tawabo, afirma que espera colher experiências desta cimeira. Temos a questão de, tendo a plateia cheia de grandes investidores, a Cabo Delgado também ter a oportunidade de convidar a esses investidores, portanto, a verem Cabo Delgado como uma província de oportunidades a nível do nosso país. Tawabo convida os investidores desta área a olhar a região norte do país como a de oportunidades. Da cimeira são essas relações, acolhermos a experiência, por um lado. A cimeira em si tem uma diversidade em termos de experiências daqueles que já têm a exploração de gás nos seus países e eles trazem a sua experiência. E nós, nesta fase, e como muito bem acompanharam, que Cabo Delgado já começou nesta semana, o fumo já está a sair, o que quer dizer que já estamos a querer iniciar com a exploração. Então, nesta fase de exploração é onde nós precisamos de compreender muito bem que é para Cabo Delgado poder se posicionar em termos de experiência dos outros. Ora bem, para trás ficam os pronunciamentos do governador da província de Cabo Delgado relativamente às expectativas para a extração do petróleo nesta província no norte do país. Neste exato momento vamos ao encontro da previsão meteorológica válida para as próximas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E como tem sido habitualmente, iniciamos pela região norte do país. Vamos ao encontro da capital provincial de Cabo Delgado, onde estivemos a falar em volta do governador desta província, que fez os pronunciamentos na cidade de Maputo nesta cimeira da energia e também indústria. A província de Cabo Delgado, a máxima prevista para amanhã será de 26 graus Celsius, uma mínima de 20. Para a capital provincial do Niassa, a cidade de Lixinga, a máxima prevista é de 20 graus Celsius, uma mínima de 10. E terminamos o corredor norte do país com a cidade de Nampula, onde a máxima prevista é de 26 graus Celsius e uma mínima de 16, indica o Instituto Nacional de Meteorologia. E nesta ordem de atualização do tempo à escala nacional, vamos descer até a região centro do país, usando a Estrada Nacional número 1. E o pontapé de entrada para a zona centro do país
é a capital provincial da Zambésia, a cidade de Quilimane, onde a máxima prevista para amanhã é de 27 graus Celsius e uma mínima de 18. 28 é a máxima prevista para Tete e uma mínima de 17, indica o Instituto Nacional de Meteorologia. A capital provincial de Sofala, a cidade da Beira, irá registrar uma máxima de 25 graus Celsius e uma mínima de 18. E por fim, a cidade de Chimoio, por sinal, será mais fresca, com uma máxima de 21 graus Celsius e uma mínima de 12, indica o Instituto Nacional de Meteorologia. A caminhada informativa sobre o tempo que irá caracterizar a manhã de domingo, nós damos seguimento, obviamente, escalando a região sul do país. E o pontapé de entrada na região sul do país é a cidade de Inhambane, terra da boa gente, onde a máxima prevista para este domingo é de 24 graus Celsius e uma mínima de 18. A máxima para a cidade de Xai-Xai, capital provincial de Gaza, é de 23 graus Celsius e uma mínima de 17. 14 de mínima e 23 de máxima é a temperatura prevista para a cidade de Maputo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Neste exato momento, depois da atualização de tempo que irá caracterizar o dia de amanhã, domingo, dia 26 para o mês de junho, ano de 2022, nós temos o encontro de uma curta pausa e retomamos num clique para mais informação. Até já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Um damo como o meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Depois de uma curta pausa, retomamos para dar seguimento ao essencial da informação. Desta feita, vamos a escalar o contexto internacional. Em São Tomé e Príncipe, há quem duvide que haverá ou será possível a realização das eleições agendadas para 25 de setembro. A questão é o recenseamento de novos eleitores. A data escolhida torna demasiado curto o prazo para a realização do recenseamento, que só arranca com a entrada em funcionamento da Comissão Eleitoral em 25 de junho. A situação poderá obrigar o presidente Carlos Villanova a alterar o dia do escrutínio. Para já, a realização das eleições legislativas, autárquicas e regionais continua marcada para 25 de setembro próximo. A data foi anunciada a 1 de abril, depois de Villanova ter auscultado os partidos com e sem assento no Parlamento. O maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe, Ação Democrática Independente, exige a atualização do caderno eleitoral para permitir a inclusão dos milhares de jovens novos eleitores. Segundo o secretário-geral do partido, Américo Ramos, há escassos 3 meses das eleições deveria já haver as condições criadas para a realização do recenseamento eleitoral. Certo, depois de termos escalado o berço da humanidade, rumamos até o velho continente para reparar concretamente para este conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, há esta pretensão da Ucrânia fazer parte da União Europeia. Entretanto, há esta recepção positiva por parte dos Estados-membros, daí que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que, na verdade, isso poderá
refletir-se negativamente nas relações entre a Rússia e os demais países do continente europeu. O porta-voz do Kremlin e o secretário do presidente russo Vladimir Putin diz que a Rússia só não quer problemas. Esses são naturalmente assuntos internos e europeus. É muito importante para nós que todos estes processos não tragam mais problemas para nós próprios e mais problemas nas relações entre os países mencionados e a Rússia. Já existem problemas suficientes. É importante que este processo não conduza a uma maior deterioração das relações com a União Europeia, porque isso é muito difícil e prejudicará de forma efetiva as relações entre a Rússia e diversos membros. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, diz que a adesão da Ucrânia e da Moldóvia não representa riscos para a Rússia, mas acusa a União Europeia e a NATO de quererem fazer a guerra à Rússia, como fizeram com os nazis à União Soviética. Desta feita, depois de termos escalado o velho continente, vamos à América. A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América em acabar com a lei de direito ao aborto gerou uma onda de manifestações em todo o território, principalmente na costa leste e oeste dos Estados Unidos da América. A revogação da sentença Roe contra Wade, tomada em 1973, significa que os Estados deixam de estar obrigados a respeitar o direito do aborto e muitos, sobretudo aqueles nas mãos dos governos republicanos, mas conservadores, podem agora instruir a proibição do aborto. Estima-se que 3 estados possam vir a tomar essa decisão no espaço de apenas uma semana e 3 outros estados podem acabar com a legalidade de aborto a médio prazo. Junto ao Supremo Tribunal, em Washington, juntaram-se manifestantes contra e a favor da decisão. No Michigan, a proibição tornou-se efetiva, já que uma lei de 2019 proíbe o aborto na maioria dos casos e contém um dispositivo para que possa ser aplicada assim que houvesse uma revogação da sentença. A atualidade internacional leva-nos ao panorama desportivo num contexto internacional igualmente. O defesa central francês Samuel Umtiti está de saída do Barcelona e tem como provável destino Itália ou França. O jogador de 28 anos de idade não tem sido opção para o plantel de Xavi, o treinador do clube catalão. Samuel Umtiti está de saída do Barcelona depois de 6 épocas na Catalunha e apenas um jogo realizado na temporada passada. O francês chegou ao fim da linha. Escreve o El Equipe que o jogador nunca recuperou bem de uma lesão no joelho em 2018 e colocou em marcha o processo de saída, analisando onde vai jogar na próxima temporada, por ter consciência que já não faz parte dos planos de Xavi Hernández. De acordo com o jornal, o destino está no regresso à França. Deixou o Lyon pelo Barcelona em 2016 e 2017 ou passagem por Itália no cenário de empréstimo com o Barça a suportar parte do salário. O Barcelona começa a época a 4 de junho, pelo que não resta muito tempo. O jogador tem um contrato até 2026, tendo renovado em janeiro deste ano com baixa salarial. A saída do Samuel Umtiti do clube catalão, ou se preferir Barcelona, leva-nos a ponto final desse espaço informativo no turno edição de dia 25 para o mês de junho, o ano de 2022, o dia em que Moçambique celebra os 47 anos de independência. A todo o povo moçambicano que encontra-se espalhado neste vasto território nacional e na diáspora, queremos endereçar votos de um bom final de semana e igualmente bom dia de independência, que tudo corra-vos muitíssimo bem, que nos corra muitíssimo bem, porque obviamente também somos moçambicanos, e que continuemos a trabalhar para o alcance dos principais objetivos de desenvolvimento desta linda e jovem nação chamada Moçambique, a Pérola do Índico. Em nome de toda a equipe que tornou possível a transmissão desta edição da noite do Espaço Informativo Noturno, vai um forte abraço do tamanho desse que é o seu canal de eleição e voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Bom final de semana a ti.